Bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Lucas e hoje nós chegamos no capítulo 14. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base para este estudo. E importante também contarmos com a ajuda de Deus para nos orientar ao longo de todo o nosso estudo. E eu convido você para orarmos juntos nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes na apresentação, no entendimento deste estudo e também na aplicação dele em nossa vida. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos então ler o nosso texto que se encontra em Lucas, no capítulo 14, e vamos ler alguns versículos entre o versículo 1 e o versículo 23. Eu convido você para abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nesta leitura. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os principais lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: Dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: Amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois disso, Jesus disse ao que o havia convidado: Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda há lugar. Vimos que um fariseu proeminente convida Jesus e outros fariseus para uma refeição, para possivelmente um jantar. É possível que esses fariseus fossem membros do Sinédrio, a Corte Suprema de Israel. A motivação do convite não é claramente revelada, mas certamente não foi hospitalidade. O que os fariseus pretendiam, na realidade, era testar Jesus e incriminá-lo em alguma coisa. Várias das coisas que Jesus pregava já havia chegado aos ouvidos do anfitrião e de seus convidados fariseus.
Eles sabiam que o mestre estava em desacordo com muitas de suas crenças e muitas de suas práticas. Aquele evento foi pouco agradável, tendo sido permeado por maldades silenciosas. Essas maldades estavam escondidas na mente do anfitrião e também na mente dos seus convidados. A atitude deles transformou aquele jantar em um momento de repreensão e um momento também de advertências feitas por Jesus. Foi uma refeição nada agradável e o jantar aconteceu num dia de sábado. As coisas começaram a azedar por conta de um confronto maquinado pelo próprio anfitrião. O pretexto do confronto tinha a ver com a legalidade ou não de curar um homem no sábado. Nos evangelhos são relatados 7 incidentes em que Jesus cura pessoas em dias de sábado. Qualquer um pensaria que esses atos seriam motivo de alegria e de contentamento. E era realmente motivo de alegria e contentamento para muita gente. Porém, o que ocorria era que a cada milagre de cura que Jesus fazia em um sábado, os escribas e os fariseus passavam a odiar Jesus mais ainda. Eles alegavam que Jesus estava quebrando a lei. Os que reprovavam esses milagres, em especial os fariseus, alegavam que curar era a mesma coisa que trabalhar. Para eles, se Jesus curasse alguém em um sábado, estaria trabalhando no sábado e, portanto, estava quebrando a lei. A tensão dessa cena começa quando um homem com uma doença chamada hidropisia é colocado na sala. O texto diz que eles estavam observando Jesus. No original grego, a palavra usada tem a ver com espionagem interessada e sinistra, ou seja, Jesus estava sob vigilância, estava sendo observado pelo anfitrião e pelos seus amigos fariseus. O assunto da cura no sábado vai surgir exatamente nesse incidente, quando os fariseus colocam o homem hidrópico no meio da sala. Isso ocorre antes do início da refeição, antes do início do jantar propriamente dito. E o que os fariseus queriam era ver o que Jesus ia fazer. O mestre, então, cura o homem diante de todos, livra-o de ser explorado e humilhado ao tempo em que vai repreender o anfitrião e os seus amigos. Ao longo desse estudo, veremos algumas lições que Jesus ensinou aos presentes naquele evento, mas são lições também que valem para nós nos dias de hoje. No próximo quadro, seguimos adiante examinando esse texto que fala do silêncio como uma resposta e a cura que Jesus efetivamente faz no dia de sábado. A pergunta que vem é por que o homem enfermo havia sido levado para a sala daquela casa, sala de jantar daquela casa. O homem enfermo não era um dos convidados e nem estava lá por acaso. Possivelmente, os fariseus promoveram aquele encontro porque sabiam que Jesus inevitavelmente iria curar o homem naquele dia. Era um dia de sábado, como nós mencionamos, e isso seria motivo para eles criticarem Jesus se Jesus efetivamente curasse aquele homem. A hostilidade que eles apresentavam em relação a Jesus era uma hostilidade certamente velada. A presença do homem doente atestava que aquilo era uma armadilha, que eles haviam preparado para Jesus. E Jesus sabia disso. O texto não diz que foi o anfitrião quem plantou o homem doente entre seus convidados para testar Jesus, mas é quase certo que tenha sido ele. E se não foi ele, certamente ele concordou com aquela manobra. Jesus então pergunta aos fariseus se a lei permitia ou não a cura no sábado. Aqui estava um assunto delicado. As tradições daqueles religiosos judeus proibiam curar alguém no dia de sábado. O interessante é que a lei de Moisés não proibia isso. Certamente eles não queriam debater o assunto e estavam longe de eventualmente querer rever suas posições.
Como vemos na leitura, eles se mantêm calados à pergunta que Jesus lhes faz, porque a cena que estavam montando era para levar Jesus a curar o homem naquele dia. Isso, então, seria o pretexto para eles atacarem Jesus. A doença do homem, a chamada hidropisia, é uma condição que faz o corpo inchar devido ao acúmulo de líquido. O líquido se acumula no tecido ou em certas partes do corpo, como nas pernas ou como na cabeça, e muitas vezes afeta o coração ou os rins. Os rabinos consideravam essa condição como resultante de algum pecado. Diante do silêncio dos fariseus, Jesus pega na mão do homem e o cura. Foi o que lemos há pouco. O quadro era patético, você pode imaginar. Um homem enfermo, parado no meio de uma sala de jantar, em um sábado, em uma festa, em uma cerimônia, sem estar na lista de convidados. Jesus poderia ter esperado um dia, poderia ter dito para o homem, olha, volta aqui amanhã, ou me diga onde você mora, que amanhã eu vou lá na sua casa. Mas Jesus realiza o milagre no sábado, a fim de proporcionar uma ocasião para o ensino que se seguiu. Além de ensinar algo aos fariseus com as suas palavras, Jesus demonstra de maneira clara que ele era a fonte do milagre, porque ele vai curar o homem na frente de todos. Após curá-lo, nós lemos que Jesus manda o homem embora. Mas a pergunta que vem é, por que Jesus despede aquele homem tão rapidamente? Muitas vezes nós lemos nos evangelhos que quando Jesus curava uma pessoa, as pessoas que eram curadas queriam ficar perto de Jesus, queriam louvá-lo, queriam adorá-lo. Mas nesse caso, Jesus despede o homem imediatamente. Talvez ele tenha feito isso para tirá-lo daquela arena de maldade que estava armada para prejudicar Jesus, para testar Jesus. Seu objetivo também talvez pudesse ser abrir espaço para alguma discussão, para algum debate, mas aí o debate seria centrado no assunto e não na pessoa do homem. Além disso, Jesus sabia que o homem estava sendo manipulado. Por isso, toma a iniciativa de curá-lo e de dispensá-lo para que ele não fosse mais humilhado. Ter curado e liberado o homem para ir embora foi, na realidade, um ato de misericórdia e de graça feito por Jesus. Jesus segue e argumenta com os fariseus, como nós lemos lá em Lucas 14:5. E ele pergunta assim, mas quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo que seja em dia de sábado? E a leitura nos diz que eles nada tiveram a dizer sobre isso. De novo ficam calados, porque, mesmo sendo um sábado, eles sabiam que se ocorresse aquilo com o seu filho ou com um de seus animais, eles decididamente iriam acudir o filho ou o animal naquele dia de sábado e tirá-los da vala ou tirá-los do poço onde eventualmente tivessem caído. No próximo quadro, Jesus segue mais um pouco no assunto, falando sobre os primeiros lugares, que é o texto que nós encontramos no capítulo 14 de Lucas, do verso 7 ao verso 11. Naqueles tempos, vale observar que a mesa de refeições desempenhava um papel muito importante na sociedade. Quando um israelita fornecia refeição para um hóspede, isso lhe assegurava não apenas a hospitalidade do anfitrião, mas a proteção que o anfitrião dava para o hóspede. A mesa de refeições estava intimamente ligada à posição social de cada um. Isso se refletia no lugar onde a pessoa ocupava na mesa. Os fariseus presentes pareciam acreditar que o lugar na mesa não apenas refletia a posição social de alguém, mas poderia de fato criá-la. Por isso, as pessoas naquele local, ali naquele evento, disputavam o lugar à mesa na hora da refeição, para que pudesse conseguir um assento de honra. Jesus, por seu lado, não se move, ele não se apressa, porque onde que Jesus iria sentar? Parece que ele não faz questão sobre aquele assunto e fica apenas a observar os convidados. Ele simplesmente deve ter ficado de longe vendo todo aquele movimento.
Quando finalmente ele se aproxima da mesa, só restava um assento para que ele ocupasse, e era o menor assento em termos de honra. Ele ocupa aquele lugar e aparentemente todos se acomodam para dar seguimento ao jantar. Uma vez iniciado o jantar, Jesus propõe uma pequena parábola. A parábola é sobre um convite de casamento. E o mestre vai falar algo aos convidados a respeito de orgulho. Jesus diz a eles que deveriam evitar tomar a iniciativa de buscar sentar-se no lugar de honra, pois ao fazê-lo se arriscariam a ser humilhados. E por quê? Porque eventualmente o anfitrião poderia pedir para aquela pessoa sair do lugar e dar o lugar para alguém mais importante. E quem saísse teria que se contentar com um lugar menos honrado. Por outro lado, se alguém escolhesse o lugar mais simples, a única maneira de se mover seria para um lugar melhor. O anfitrião poderia chamar essa pessoa, levar essa pessoa para o lugar mais honrado na frente de todos. E isso seria a glória, seria uma bênção para aquele convidado. Jesus conclui com Lucas 14:11, que é uma máxima que nós conhecemos bastante. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele diz que para chegar a ser o primeiro era preciso escolher o menor lugar. O primeiro ou o melhor lugar seria conquistado ao se desistir o status de primeiro. Jesus diz que a pessoa seria exaltada se ela se humilhasse. Isso era completamente diferente do que os fariseus faziam quanto a chegar primeiro e escolher os melhores lugares. Lucas indica que essa lição não se aplicava apenas aos relacionamentos interpessoais, mas se aplicava também ao relacionamento com Deus. O que Jesus dizia não era apenas sobre protocolo social ou sobre ética, mas apontava para certas coisas do reino de Deus. Nesse sentido, Jesus estava dizendo que os cidadãos do reino de Deus deveriam estar dispostos a renunciar honras presentes. Isso estava bem longe da prática dos convidados que haviam acabado de se aproximar dos lugares de honra, haviam acabado de disputar esses lugares para buscar importância. Esse princípio ensinado por Jesus opera tanto no presente, naquele presente, quanto também no futuro, no nosso futuro. Ele tem a ver tanto com situações sociais, quanto com situações de dimensões espirituais na perspectiva do reino de Deus. Jesus estava ensinando nesses dois níveis, tanto no nível social quanto no nível espiritual. Se os fariseus não percebessem ou rejeitassem a lição no nível espiritual sobre o reino de Deus, eles poderiam, pelo menos, aceitar o princípio como uma instrução ética. Essa mesma instrução, observe bem, ela aparece lá no Antigo Testamento, lá em Provérbios 25, versos 6 e 7. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada também, lá de novo. Provérbios 25, versos 6 e 7. No próximo quadro, vemos uma pergunta: como fazer uma lista de convidados dentro do contexto do reino de Deus? Para responder essa pergunta, Jesus vai apontar os problemas do anfitrião e dos convidados. As palavras de Jesus haviam sido dirigidas inicialmente aos que haviam disputado aquelas posições na mesa. O anfitrião, no entanto, não precisava fazer isso. E por quê? Porque sua cadeira estava garantida, ele era o anfitrião, certo? Ele tinha o único lugar reservado, era aquele lugar, era o lugar dele. Mas o problema é que havia muita maldade naquele anfitrião. Maldade essa que precisava ser trabalhada e talvez até exposta. Jesus vai aproveitar então aquela oportunidade para lidar com todos os presentes. Ele não deixaria os pecados do anfitrião e dos convidados sem serem denunciados. Dirigindo-se então a todos, Jesus lhes propõe uma parábola curta. E depois vai ter uma outra parábola, mas agora essa parábola curta é a do verso 12. Ele lembra que no reino dos homens as pessoas convidam seus amigos para jantar, especialmente os mais ricos e os que têm algum poder. Isso usualmente visa ganhar algo em retorno,
como amizade, prestígio, favores, presentes, mas aqueles que são cidadãos do reino de Deus devem ser bondosos e hospitaleiros para com os indefesos e para quem não pode pagá-los. Por conta disso, Jesus sugere que em um próximo jantar o anfitrião convidasse os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Fazendo isso, ele seria abençoado por Deus. O princípio que Jesus recomendou ao seu anfitrião para selecionar os convidados seria o mesmo princípio que Deus usaria para convidar as pessoas para o banquete da parábola que se seguiria. O convite tem um viés de natureza espiritual, como veremos logo adiante. Em termos de aplicação, Jesus, de modo algum, proíbe que convidemos aqueles que poderão nos retribuir o convite. E nem exige que convidemos apenas aqueles que não podem nos convidar para alguma coisa, não podem nos retribuir por termos feito alguma coisa por eles. O que ele faz aqui é nos exortar a não convidarmos apenas os primeiros, aqueles que nos retribuirão alguma coisa, e esquecer dos demais, daqueles que não podem nos retribuir. Muito bem, como anda a nossa lista de convidados? Quando foi a última vez que você, quando foi a última vez que eu fizemos uma revisão na nossa lista de convidados e estendemos a nossa hospitalidade àqueles que não têm como nos retribuir qualquer coisa? Seria o caso de pensarmos em atualizar a nossa lista? Vamos ao próximo quadro. Jesus vira a mesa com uma parábola, a parábola da grande ceia. Os fariseus estavam preocupados com sua posição naquela mesa de jantar, mas eles também estavam preocupados com o lugar deles no reino de Deus. A palavra de Jesus, as palavras, tudo o que ele estava dizendo ali, devem ter causado grande desconforto a todos os presentes. O mestre havia efetivamente exposto e repreendido a ambição pecaminosa daqueles convidados. Ao ouvir Jesus se referindo ao reino de Deus, um dos convidados exclama: "Bem-aventurado aquele que se sentar na mesa do banquete, na mesa da festa", lá em Lucas 14:15. Será que havia alguma coisa errada na declaração daquele homem? Parece que sim, pois aquela palavra estava sendo dita do ponto de vista de quem estaria sentado na mesa do reino. Este homem, bem como os demais fariseus, supunham que eles estariam nesse banquete do reino de Deus. Aqui, porém, estavam eles disputando posição em um reino no qual nem sequer, possivelmente, participariam dele. Jesus propõe, então, essa parábola sobre um homem que planeja uma grande ceia. Para essa grande ceia, na realidade, uma festa, o homem envia convites. Isso ocorre com bastante antecedência, pois o homem tenta alcançar todos os convidados que ele queria que participassem. Nessa parábola, Deus é o anfitrião e a ceia é o reino de Deus. Os convites seriam as promessas do Antigo Testamento, juntamente com os anúncios e as profecias dos profetas do Antigo Testamento. E os convidados seriam todos os israelitas daquele tempo. Era esperado que os convidados recebessem o convite, confirmassem a presença e comparecessem àquela festa. Com isso, o convidado passaria a ser parte do reino de Deus. Acontece que apenas quando é anunciado que a festa está pronta para começar, é que os convidados dizem que não vão. Cada um apresenta uma desculpa. Esses convidados da parábola simbolizavam os judeus do tempo de Jesus. Os convidados pareciam estar planejando participar do banquete, mas na prática não aceitaram o convite. Segundo eles, haviam outras coisas mais importantes para eles fazerem. Em resposta, Deus convida para seu reino aqueles que não seriam considerados convidados aceitáveis, tais como os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Essa foi uma palavra muito bem recebida pelos leitores gentios de Lucas.
Os gentios foram o público-alvo primário do Evangelho de Lucas, que escreveu voltado para esse público-alvo, os gentios. Mas a parábola também é muito bem-vinda porque ela nos alcança, ela se aplica muito bem aos cristãos de hoje. Lucas estava mostrando como a maioria dos judeus não havia compreendido o que Deus estava fazendo por eles. Muitos já receberam convite, sendo judeus ou não, mas simplesmente continuam com suas prioridades pessoais, não dando a devida atenção a algo de grande valor, que é onde deverão passar a vida eterna. No próximo quadro, nós chegamos a nossas conclusões. E, em resumo, nós teremos 3 pontos para concluir. O primeiro ponto da nossa conclusão diz respeito à questão das agendas escondidas. Voltando ao incidente lá do início do capítulo 14, Lucas 14, de 1 a 6, vê-se com muita clareza que, exceto o homem que foi curado e Jesus, todos os demais tinham suas agendas escondidas, suas agendas secretas. Ter uma agenda escondida é o mesmo que agir com segundas intenções, ou ser fortemente dirigido por interesses pessoais. Na maioria dos casos, esses interesses são contrários ou diferentes aos interesses do grupo onde a pessoa está inserida. Esse tipo de agenda trouxe vários resultados nefastos no encontro de Jesus com os fariseus. Essa agenda é a que levava os fariseus a se irritarem com Jesus, pelo fato dele se envolver com pessoas das quais os fariseus não gostavam e eles as desprezavam. Essa agenda escondida fez com que os fariseus buscassem colocar Jesus fora do caminho deles e até conspiraram para matá-lo, o que efetivamente acontece quando Jesus chega na cruz do Calvário. Isso tudo para que Jesus não derrubasse o sistema vigente e os impedisse de desfrutar de todas as regalias e os privilégios que possuíam, simplesmente por serem fariseus. A agenda escondida, sem dúvida, foi a motivação para convidarem Jesus para aquele jantar. E também foi o motivo para levar aquele homem hidrópico de forma humilhante àquele encontro para provocar Jesus a curá-lo no sábado. Por último, essa agenda motivou cada um deles a procurar sentar-se nos lugares de honra na mesa do jantar. Será que temos tido agendas escondidas em nossas atitudes em relação à nossa família, em relação às pessoas do nosso trabalho ou mesmo em relação à nossa igreja? Desafio você a fazer uma análise disso sozinho, você com Deus em suas orações. Segundo ponto da nossa conclusão, o reino de Deus é cheio de contrastes e valores invertidos. Quando comparamos os reinos do mundo com o reino de Deus, com os valores dos reinos do mundo, com os valores do reino de Deus, vamos encontrar vários contrastes. Se examinados com atenção e levados a sério, você vai observar que vários deles são bastante disruptivos. Vamos ler alguns deles aqui, ou vamos trazer rapidamente para nós identificarmos alguns destes contrastes. Trago aqui apenas os contrastes que podemos encontrar alguns deles no Evangelho de Lucas. Existem outros contrastes em outros lugares também, mas aqui, por simplicidade, apenas alguns no Evangelho de Lucas. Primeiro contraste, no reino de Deus, todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11, inclusive objeto da nossa leitura há pouco. Outro contraste, nesse reino os oprimidos são libertados. Lucas 4:18. No reino de Deus, quem tem fome será saciado. Lucas 6:21. Nesse reino, aquele que for o menor de todos, esse será o maior. Lucas 9:48. No reino de Deus, o crente deve buscar ajuntar tesouros no céu, aonde o ladrão não chega nem a traça corrói. Lucas 12:33. No reino de Deus, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos
e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato deles não terem com que recompensá-lo. Lucas 14, 13 e 14. Quem achava que estava com o lugar certo na mesa daquele banquete do reino, estava enganado. Quem não tinha lugar certo, foi convidado. No próximo quadro, nós vemos o terceiro ponto da nossa conclusão, fechando o nosso estudo. E esse terceiro ponto fala sobre a questão de entrar ou não no reino de Deus. Os participantes do jantar, que ouviram as palavras de Jesus, assumiram que teriam lugar à mesa, isto é, teriam lugar no reino de Deus. Mas a única preocupação deles era qual seria esse lugar. Eles estavam preocupados com a posição dentro do reino de Deus e, contudo, não lhes passou pela cabeça se realmente eles entrariam naquele reino. Esses ouvintes não eram ateus e nem pecadores dentro da maneira como eles classificavam os cobradores de impostos, as prostitutas. Eles eram pessoas muito religiosas. A parábola ensinou coisas importantes aos leitores gentios de Lucas e ensina coisas muito importantes para nós também. Aqueles leitores encontraram uma explicação quanto ao motivo dos gentios também receberem as bênçãos de Deus que haviam sido prometidas a Israel. Puderam também entender por que a entrada dos judeus no reino de Deus não seria uma coisa automática, simplesmente por eles serem descendentes de Abraão. Eles poderiam até não entrar no reino. A razão pela qual os judeus ou qualquer outro povo, ou mesmo uma pessoa, poderia ficar fora do reino de Deus seria se essa pessoa rejeitasse o convite de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A única maneira de ir para o céu, ou seja, entrar no reino de Deus, ou simplesmente sentar à mesa do banquete naquela figura da parábola, é recebendo Jesus como Salvador. Entrar no reino não é uma escolha própria, um privilégio de raça, uma tradição ou um rito, mas sim um convite de Deus. Cabe a cada um de nós aceitar esse convite. E note que esse convite já foi feito. E a pergunta que eu deixo é: e você? Já aceitou esse convite? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de compartilhar o estudo com alguma pessoa que você conhece. No próximo quadro, nós temos o panorama de todo esse trimestre com os estudos que estamos desenvolvendo sobre o Evangelho de Lucas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.